Olá, restaurados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de restauração, tá? Nós falamos de restauração de casamento. Quem está novo por aqui, seja muito bem-vindo. Quem já nos acompanha, muito obrigado por nos acompanhar, né? Eu tenho certeza que cada palavra que é dita aqui, cada direcionamento vai servir muito para essa busca da restauração que vocês estão procurando. Nós sabemos que não é fácil, mas também não é impossível para o nosso Pai, aquele que está o tempo inteiro nos direcionando. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do nosso conteúdo e entregue para outras pessoas. Muita gente precisa ouvir as verdades dessa busca pela restauração, os passos e tudo mais. O Senhor não nos colocou aqui em vão, tá? Outra coisa muito importante. Esse tema, eu considero ele um pouco polêmico, porque cada um vai ter uma visão dele, né? Mas hoje eu venho trazer baseado na palavra de Deus, tá? Hoje eu vou falar algo pra vocês que talvez vai contra tudo ou quase tudo que você já ouviu sobre a restauração, né? Mas eu não posso esconder a verdade, entenderam? É a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu também preciso que vocês entendam que esse processo é um processo de muita cautela, é um processo de muita renúncia, é um processo de libertação pessoal, antes de tudo, né? E talvez seja extremamente isso que está faltando, né? Para que o seu casamento seja restaurado. Talvez seja e talvez não, né? Mas eu já deixo claro que pode ser que possa estar atrasando também, né? O que acontece? Eu recebo muitas perguntas em relação a isso, né? Então o tema de hoje é: aceitar ou não ter intimidade com o meu cônjuge? Dizer sim para isso ou dizer não? O que fazer, né? Então, será mesmo que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certo em negar a intimidade com o meu cônjuge? Se você é esposa, eu tô falando de esposa, casada no civil, no religioso, ou só no civil, é casado, tem uma aliança, tem um voto com essa pessoa. Mas o teu marido, às vezes ele também está com outra pessoa, eu não sei qual é a posição que está aí a sua história, mas ele continua sendo seu marido, né? Então, esse vídeo é pra você. Eu vou te mostrar biblicamente que a intimidade ela é importante. E também vou te mostrar como o orgulho pode estar sendo essa barreira pro teu milagre. Porque muitas das vezes, mesmo que a gente diga, não, mas eu não estou com orgulho, né? Não, eu não estou com orgulho. Isso aí, tudo que tá acontecendo comigo, eu não estou com orgulho. Simplesmente eu não sinto de ficar, eu não sinto de fazer, eu me sinto usado e etc, né? Cada um vai ter uma forma de falar sobre esse assunto. Mas muitas mulheres ouvem conselhos que as pessoas dizem assim, ó, não tenha relação, né, com essa pessoa até enquanto ele volte. Porque senão ele vai entrar numa zona de conforto, né? Você vai começar a não conseguir essa restauração porque a pessoa vai dizer assim, sempre quando eu quero ela tá disponível. Então você não vai se dar valor, né? E eu entendo essa intenção por trás de tudo isso. Eu até entendo. Mas em muitos casos, gente, esse afastamento físico, ele tá alimentando ainda mais a distância emocional e espiritual, tá? Porque nós sabemos, né, o que acontece? Eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de aceitação de um pecado, vamos dizer assim. Por quê? Tem pessoas que não casaram, né? Que viveram juntas. Concordo que quem viveu junto não teve uma aliança, né? Não teve um voto, viveram ali de alguma forma no pecado e hoje querem consertar isso, que sim, tem que resguardar esse momento, né, para que a pessoa venha tomar uma decisão se realmente vai querer casar com você, se é isso que Deus quer para você e tudo mais, né? Então a gente sabe que são histórias e histórias. Eu não tô falando para você que tem casos, né,
que o marido, que nem eu falei pra vocês, casos que o marido não assumiu, no caso a pessoa não assumiu, não é, tô falando de aliança, de vínculo real, né, de aliança diante de Deus, de voto diante do Senhor. Então, a verdade é que o casamento, ele não é só emocional, ele também é espiritual, emocional e físico, né? Então, assim, lá em 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, vai dizer assim, ó, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicarde ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente pela nossa incontinência. É como se ele estivesse dizendo aqui, né? Paulo, ele está dizendo que a intimidade, ela é uma proteção contra a tentação. Ele não está falando que isso é opcional, ele está falando que é um mandamento dentro do casamento. E, Tiesa, mas eu não estou com meu marido, nós estamos separados. Mas você acredita que esse casamento não foi desvinculado no céu? Eu estou divorciada, mas você acredita que esse casamento não foi dissolvido? Porque o casamento é indissolúvel, só a morte separa. Então, se eu acredito que o meu casamento continua sendo um casamento, se eu profetizo isso todos os dias na minha vida, eu entendo que é óbvio que eu tenho que fazer o papel de esposa e eu não dar brechas. Vai ter maridos que têm outra mulher, vai ter homens que não têm outra mulher. E a mulher tá negando porque ela diz assim, eu não vou me sujeitar a isso, eu não vou dar essa zona de conforto pra ele, ou ele decide que ele vai ficar comigo, ou ele não vai ficar comigo nem com ninguém. De alguma forma, em você gera um egoísmo e um orgulho. Esse vídeo pode ser que não sirva para todas as mulheres, né? Mas algumas podem estar se identificando com ele agora. De fato, a gente compreende que se eu tô vendo que o meu casamento é diante da palavra do Senhor, do princípio da palavra de Deus, eu sei que ele não foi desvinculado, né? Então, a gente sabe que o casamento, ele é venerado, seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Lá em Hebreus 13:4 vai dizer isso, que o casamento, ele é um matrimônio e um leito sem mácula. O leito conjugal, ele é santo. Quando a intimidade ela é vivida de forma bíblica, ela é honrada a Deus, né? Por Deus. Então, assim, se eu sei que o meu casamento, ele é voltado para isso, diante da palavra do Senhor, eu casei ali no princípio da palavra de Deus, eu nunca vou ser amante, né? Eu sempre serei a esposa original. Entendeu? Seu marido não procuraria você em vão, à toa. Não, existe uma ligação, né? Lá em Gênesis 2:24 vai dizer, serão ambos uma só carne. Então, assim, a partir do momento que vocês se unem, né? A gente falando da vida, na questão da vida sexual, você se torna uma só carne. A união física, ela sela e fortalece esse vínculo que Deus estabeleceu. Entendeu? E lá em Provérbios, né, 5, do 18 ao 19, vai dizer assim, ó, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, isso mostra que Deus, ele deseja a alegria e a conexão nessa intimidade. Então, né, para chegar assim num assunto num assunto que vocês vão entender mais, né, no contexto, eu acredito que se eu sei que o meu casamento é um casamento diante da palavra de Deus, eu casei, eu fiz votos, eu nunca vou ser amante. Eu sempre serei a esposa. E essa conexão, ela é boa, sim, gente. Sei que nem todo mundo vai concordar, mas eu não vim aqui para agradar todo mundo, mas para agradar ao Senhor. E Deus, ele falou, eu posso dar um exemplo para vocês de quando eu estava buscando pela restauração. O Adriel, ele foi na minha casa e a gente teve uma reaproximação dessa forma, com intimidade.
Só que na época, o Adriel, ele estava tendo ali comigo a intimidade, mas ele não queria me beijar, ele não queria ter muito carinho comigo naquele momento. Eu me frustrei, né? Então, não foi pelo fato de eu estar ficando com ele, porque isso pra mim não era um problema. Foi pelo fato da forma que ele estava ficando comigo, porque depois ele me explicou que era porque eu já tinha também tido um outro relacionamento e não saía aquilo da cabeça dele. Então, ele começou a ficar ainda mais orgulhoso, egoísta e não queria ter uma intimidade tão profunda comigo. E aquele dia a gente estava ali naquele momento e eu decidi que eu não queria ficar mais e a gente teve aquela conexão e depois ele foi embora. Só que o que eu percebi, que depois disso ele falou, ele se conectou ainda mais comigo. Então depois disso ele ficou mais próximo de mim. E eu percebi, tanto espiritualmente quanto, né, emocionalmente, fisicamente, a gente se conectou mais. Tanto que depois de uma semana desse encontro, ele me procurou novamente, a gente ficou de novo e foi muito bom. As coisas começaram a mudar entre nós e a intimidade começou a nos aproximar mais. Isso não trouxe para o Adriel uma zona de conforto, até porque se o Adriel não tinha motivo para ficar me procurando, sendo que ele tinha outra mulher para procurar, né? De fato que você pode pensar, mas se meu marido tem outra mulher, por que ele fica me procurando? Então não me procura, deixa eu aqui, né? Então assim, eu ao ponto de eu dizer assim, eu não vou ficar, né, sendo amante. Eu não concordo que você possa se olhar como amante. Na verdade, você está fazendo o seu papel de esposa, enquanto a amante é outra, não você, né? Então, você está profetizando, você está ali... tem uma mentorada, inclusive, que eu acho que tem um mês ou 2 meses vai fazer, que o casamento dela foi restaurado, que inclusive, quando ela fazia mentoria individual comigo, ela perguntava, Chesney, eu posso ter relação com meu marido, só que ele tem outra, né? E, de fato, ele falava pra ela que ele tinha outra e tudo mais. E aí ela ficava ainda com aquela resistência e eu comecei a falar com ela e eu expliquei pra ela como que funcionava essa conexão e ela me contou que várias vezes eles estando juntos, eles tiveram uma conexão tão boa e ela disse que naquele momento ela pedia pro Senhor fazer com que ele olhasse pra ela diferente. Então, esse homem voltou, mesmo ele estando com outra mulher. Então por que ele não criou uma zona de conforto? Porque ele via que a esposa dele original era aquela ali. E com as orações dela, mudança de comportamento, a pessoa começou a sentir essa conexão e o Senhor começou a trabalhar, né? Então assim, orgulho e egoísmo não existia mais nessa mulher e ela foi se curando e hoje o casamento dela foi restaurado para honra e glória do Senhor. Só que a gente sabe que Deus, ele é o maior restaurador, mas Deus, ele não vai trabalhar sozinho, porque a restauração é junto, é nós e Deus. Então eu tenho que fazer a minha parte. Deus, a dele é perfeita, é boa, agradável, a dele já tá até pronta, mas e o meu caminho nesse processo? Entenderam? Então, a gente vê também, né, eu já compartilhei com mulheres que estavam meses também sem nenhum contato físico com o marido e quando, né, elas começaram a entender, que nem eu falei pra vocês nesse testemunho dessa moça, que essas coisas elas estavam afastando, elas mudaram de comportamento e tudo mudou. Não foi mágica, mas aquele momento foi um ponto de partida para abrir uma conversa, quebrar o orgulho e reconstruir o vínculo. Entenderam? É isso. E é por isso que nós precisamos de cura. Mas negar a intimidade sem essa direção de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer assim, a não ser que você esteja fazendo um jejum, uma oração, né? E você queira abdicar disso. Não, eu não vou fazer isso porque eu estou... isso está sendo como um jejum para mim. Eu estou jejuando de intimidade. Aí é outra coisa. E a palavra de Deus vai dizer que junto com o marido a gente decide não fazer. Mas depois tem que logo se voltar a se aproximar, porque senão a brecha ela vai ficar aberta. Então às vezes você pensa assim, o meu marido tem outra mulher... Aí eu não fico com ele, então ele vai criando um vínculo demoníaco, né? Alianças e almas com outra mulher, enquanto eu vou ignorando, vou dizendo que não quero, vou afastando de mim. E aí eu acho que é aí que entra, né, esse problema aí. É sobre isso. E é por isso que nós precisamos de cura, né? Aí a gente se pergunta, você pode se perguntar, Chesney, mas é a minha dignidade? A dignidade, ela não é um orgulho. Ela é agir de forma sábia e guiada por Deus. A intimidade no casamento é honra e não humilhação. Entendeu?
Aí você se pergunta, e se ele tá com outra, né? Falando de novo, nesse caso, a gente sabe que você, que nem eu falei pra vocês, nunca vai ser amante, né? Quando existe um espaço legítimo que essa pessoa te procura para essa reconexão, a negação pode fechar uma porta que Deus está abrindo para vocês se reconectarem e quem sabe haver ali uma restauração. Então, o casamento, quando ele foi criado, para ele ser completo, espírito, alma e corpo. Quando uma dessas áreas ela é negada, o casamento fica frágil. E a Bíblia, ela não ensina a usar a intimidade como arma, mas como ponte. Presta atenção. Talvez a chave para o seu milagre está em baixar o orgulho e estender a mão. Ou, nesse caso, o coração é a intimidade para o seu cônjuge, se aproximar, essa quebra do teu orgulho, porque você pode dizer, eu estou sendo usada, tá entendendo? Quando você entende que é o seu marido e não está sendo usada por ele ser seu marido, as coisas começam a mudar. Agora, eu quero saber, o que você pensa sobre isso? Você acredita que negar a intimidade vai atrasar ou avançar a restauração? Comenta aqui, porque eu quero abrir um debate. Eu não sei qual vai ser a sua resposta. Talvez você já tenha ouvido muitos canais, inclusive, que falam que é melhor que não tenha intimidade, que rejeite isso porque você está sendo usada ou alguma coisa assim. Mas eu falo pra vocês que não. Essa é uma conexão e um vínculo maravilhoso. Inclusive, eu tô falando de aliança, tá? De pessoas que têm a aliança, não confundam. Inclusive, eu tenho muitas mentoradas que o casamento foi restaurado porque ela usou isso como uma ponte, né? E a gente sabe que Deus, ele faz a parte dele, mas e a nossa, tá? Eu espero que vocês entendam. E quem entendeu e concordou, fale assim, o meu casamento será restaurado esse ano ainda, porque eu quebro o orgulho hoje, né? E volto a ter conexão com o meu cônjuge. Porque isso é importante, gente. Eu acredito muito nisso, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês através desse vídeo. E até o próximo vídeo. Vou deixar também, gente, na descrição o link para nossa mentoria individual e também o link do nosso Instagram para você nos seguir lá, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!